Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a introdução à geometria analítica. Para isso, vamos relembrar alguns conceitos. Primeira coisa que vamos relembrar é sobre o plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por duas retas perpendiculares, ou seja, elas formam um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Uma horizontal, que recebe o nome de eixo das abscissas, que é o nosso eixo x, e a outra vertical, que recebe o nome de eixo das ordenadas, que é o nosso y. Cada reta é numerada, sendo o ponto de interseção dessas duas retas chamado de origem, ou seja, é o ponto 0, a origem do plano cartesiano. Nós temos aqui um plano cartesiano, onde nós temos o eixo horizontal, que é o x, o eixo vertical, que é o y, e o horizontal x recebe o nome de eixo das abscissas, vertical y recebe o nome de eixo das ordenadas. Temos os quadrantes, que são no sentido anti-horário, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. A origem do plano, 0, 0. Bem, temos aqui ainda dizendo que o plano cartesiano tem como função localizar os pontos. Então, o plano cartesiano ele é utilizado como sistema de referência para localizar os pontos no plano. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Todo par ordenado XY de números reais, em que x é o primeiro elemento do par e y é o segundo elemento, pode ser representado em um plano cartesiano. O ponto x é a abscissa do ponto e y a ordenada. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho o seguinte par ordenado, 3 e 4. O 3 é pertencente ao eixo x, que é o eixo das abscissas, e 4 é o nosso y, que é o eixo das ordenadas. Quando nós marcamos no plano cartesiano aquele par ordenado 3 e 4, nós temos na abscissa 3, que é a horizontal, e na vertical, que é o nosso y, 4. Vamos pontilhar 3 e 4. Onde houve ponto de encontro, eu coloquei o pontinho. Esse é o nosso ponto P procurado, 3 e 4. Então, nosso ponto P tem coordenadas 3 e 4. O ponto P é um ponto que localizou-se no primeiro quadrante. Temos uma observação. Os pontos situados sobre os eixos não pertencem a nenhum dos quadrantes. Então, todas as vezes que tivermos pontos sobre o eixo, não pertencem a nenhum dos quadrantes. Outros exemplos de localização de pontos no plano cartesiano. Então, aqui nós temos ponto A, 2 e 3. Sempre o primeiro elemento do par é referente ao eixo x. O segundo elemento do par é referente ao eixo y. Se eu tenho ponto A, 2 e 3, então é 2 no x e 3 no y. Então, vamos marcar. Eu tenho 2 no x e 3 no y. Então, aqui está localizado o ponto A, 2 e 3. O nosso ponto B, menos 2 e 4. Menos 2 no x e eu tenho 4 no y. Então, localizou-se aqui ponto B, ponto de coordenadas, menos 2 e 4. Ponto C. O nosso ponto C é menos 3 e menos 2. Então, vamos marcar menos 3 no x e menos 2 no y. Está aqui ponto C de coordenadas menos 3 e menos 2. Ponto D. 1 e menos 3 é 1 do x e menos 3 no y. Então, aqui eu tenho o ponto D de coordenadas 1 e menos 3. Ponto E, 2 e 0. O 2 é do x. O 0 é do y. Como está com o 0, o ponto fica localizado sobre o eixo. Então, aqui, ponto E de coordenadas 2 e 0. Ponto F, 0 e menos 1. Ponto F, eu tenho 0 no x e menos 1 do y. É esse pontinho aqui. Ponto F ficou sobre o eixo, que é o ponto de coordenadas 0 e menos 1. Todas as vezes que os pontos estiverem sobre os eixos, dizemos que eles não pertencem a nenhum dos quadrantes. Sendo assim, no primeiro quadrante eu tenho ponto A, no segundo quadrante eu tenho ponto B, no terceiro quadrante ponto C e no quarto quadrante eu tenho o ponto D. Pontos E e F não pertencem a nenhum dos quadrantes. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre introdução à geometria analítica. Relembramos um pouquinho de
plano cartesiano. Até a próxima!